hoje, que é a questão da trama golpista. O Alexandre de Moraes, ele está marcando o interrogatório. Ó, aqui, aí, ó. Aqui chegando para falar da trama golpista com a gente. O Alexandre de Moraes marcou aqui o interrogatório de Bolsonaro e outros 7 réus. Vai ser na segunda-feira que vem. Na próxima segunda-feira, então, está marcado o interrogatório de Bolsonaro e outros 7 réus. Ou seja, daqui a uma semana, no máximo, eles vão ser ouvidos. E quem vai fazer esse interrogatório, quem vai conduzir essa audiência, vai ser o relator do caso, que é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, aquele que eles mais odeiam. Mas, como determina a justiça brasileira, eles têm o direito, a Constituição brasileira, eles têm o direito de permanecerem calados. E é o que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro. Vai ser Bolsonaro e chamado o núcleo duro do golpe, né? Aquelas principais lideranças que orquestraram o golpe, a tentativa de golpe do final do ano passado. Vamos lá, são eles os que serão interrogados presencialmente na frente do Alexandre de Moraes. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, o setor de espionagem do governo brasileiro. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, também vai ser ouvido. E vai ser em ordem alfabética. Você reparar aqui, os nomes e a ordem que eles vão falar é uma ordem alfabética. Isso foi criado para não ter nenhum critério que possa dizer, preferência de escolher um, escolher outro. Então, botar em ordem alfabética para não ter esse questionamento. O outro, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, aquele que mandou a PRF impedir os nordestinos de votarem, atrapalhar a votação dos locais onde o Lula tinha mais votação. Augusto Heleno, general velhinho, caquético, né, que era o ministro do GSI de Bolsonaro, golpista, defensor do golpe de 64, do bolsonarista de pior nível. O próprio Jair Bolsonaro, né, ex-presidente da República. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, também vai dar depoimento. E Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, que a Casa Civil talvez o ministério mais importante ali da estratégia política, da articulação política, né, de Bolsonaro também. Então, esse núcleo duro vai na próxima segunda-feira, no dia 9, eles vão ser interrogados diretamente por Alexandre de Moraes. Pode ser estendido até a sexta-feira, afinal de contas, são muitos interrogatórios. Se o Alexandre de Moraes entender que ainda precisa de mais tempo para fazer esse interrogatório, vai ser estendido, pode vir a ser estendido até sexta-feira, então nada garante que isso vai terminar na próxima segunda-feira, não. Eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro vai ficar calado. Ele não vai responder. Vamos ver, né? A gente não sabe, mas eu acho que pelo perfil dele, ele vai ficar na dele. Ele vai dizer que se reserva o direito de ficar calado, afinal de contas, ele é um covarde. Se responder alguma coisa, talvez vai ser evasivo, mas eu, sinceramente, acho que ele vai ficar calado. Ele não vai responder, não, mas vamos ver como é que vão ser esses próximos episódios aí. A gente está chegando próximo de chegar o momento de ter o julgamento, né? A gente já está na fase final desse processo, onde você chama essas testemunhas para serem ouvidas, posteriormente você interroga os próprios réus, você já teve acesso ali ao processo, e se espera que no segundo semestre, não se sabe exatamente quando, se é setembro, se é agosto, se é outubro, que vai ter de fato, enfim, o julgamento, né, de todos esses golpistas, que no fim das contas não são apenas esses 7 aqui, esses 7 são o núcleo duro, né, mas você tem aí dezenas, e a imensa maioria são militares de alta patente, então, ou média para alta patente, né? Você tem coronéis, alguns são capitão, outros tenente-coronel, muitos generais, né? E seria, se condenados, a maior condenação de uma cúpula militar, de um grande número de militares de alta patente da história do Brasil. A gente tem uma trajetória histórica no Brasil, onde os militares deram golpe várias vezes ao longo da República, se consideram no direito de dar golpe toda vez que eles consideram, na visão deles, que há uma desordem na sociedade. Eles consideram que isso é uma missão deles, que eles têm uma superioridade moral para fazer isso. Os militares deram golpe da República em 1889, né? Marechal Deodoro da Fonseca
deu golpe, proclama a República. Quando Vargas dá um golpe em 1930, é com o apoio dos militares também. Vargas vem do Rio Grande do Sul para o Rio para consolidar o golpe. O Rio era a capital, com o apoio das Forças Armadas, que também eram descontentes com o governo que tinha. Em 64, né, inclusive muitos dos tenetistas de 22 e dos que apoiaram o golpe de Vargas chegaram lá em 64, eram generais, deram o golpe de 64, né? Então a gente tem ao longo da história brasileira um amplo movimento de intervenções militares, onde os militares dão golpe e não acontece nada com eles. Tem uma impunidade muito grande, nunca houve punição dos militares, mesmo quando a gente acaba a ditadura do Brasil, né, em 85, a lei de anistia, que é de 79, que perdoou os militares pelo crime, inclusive crimes que não prescrevem, de tortura e tal, foram perdoados, né? Então não se mexe mais nisso. E o resultado da gente não ter punido os militares é que eles voltam com força com o bolsonarismo agora, né? Nos anos 2000, com a eleição de Bolsonaro em 2022, os militares voltam ao poder com toda a força. O governo Bolsonaro foi o governo com maior quantidade de militares da história do Brasil. Nem na ditadura militar você tinha tantos ministros e pessoas em cargos centrais e estratégicos do governo militar, né? Então, a gente tem agora uma oportunidade histórica incrível de punir exemplarmente essa cúpula militar que acha que pode dar golpe sempre que quer. E é lógico que eles negam todas as acusações, eles dizem que o STF não tem prova, eles dizem que há uma perseguição política, eles dizem que não tem prova sobre ninguém, que eles só foram lá para uma reuniãozinha para bater papo, mas que não foi dado golpe nenhum. Outro argumento patético que os bolsonaristas usam é esse, né? Que, olha, não teve golpe, não teve crime, como é que vão querer punir a gente? Só é possível punir um golpe no âmbito da sua tentativa, se ela for frustrada. Se o golpe for efetivado, é impossível fazer punição, porque se for efetivado, eles vão estar no poder. Se eles vão estar com o poder, com a máquina do Estado na mão, é obviamente possível que você consiga punir esse. Afinal de contas, eles estariam no poder do Estado. Como é que você vai punir eles se eles estão no poder? Aí sim, eles mandam um cabo um soldado, como o Eduardo Bolsonaro já falou, para fechar o STF. Então só é possível punir no âmbito da tentativa do golpe, que agora eles negam, obviamente, porque é o que dá para eles fazerem, né? Bom, então, pessoal, próxima notícia, lembrando de curtir aqui, esmagar no like, comentar, dizer o que você está achando. Eu sou o Vitor Hugo Fernandes, professor de comentário político, que estou aqui apresentando o Critica o Brasil para vocês hoje. Aqui volta em breve, talvez ele entre no ar aí, que ele está me assistindo aqui, dando umas dicas no âmbito privado aqui. Vamos lá, então, passando para a próxima notícia. STF conclui fase de depoimentos em ação penal contra Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe. O senador Rogério Marinho é o último a depor hoje. Então, foi concluída hoje, no dia 2 de junho de 2025, essa fase de depoimentos. Que fase é essa? Onde é chamado pessoas para poder prestar depoimento em defesa dos réus, né? Inclusive, teve um atrito lá, o ex-deputado federal Aldo Rebelo, que inclusive foi de esquerda, foi do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que virou um bolsonarista, que bateu boca lá com Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes quase mandou prender ele ali na hora, né? Então foi chamado, foi ouvido e concluiu-se hoje essa fase de ouvir as testemunhas e já foi marcado para a próxima segunda-feira essa fase em que você vai interrogar diretamente o núcleo duro do bolsonarismo, e aí se aproxima aquele momento em que você vai fazer. Aí tem uma fase ainda para os advogados recorrerem, para você ver que o processo legal tem sido respeitado. Completamente diferente do que ocorreu com o presidente Lula, que não teve essas oportunidades todas de defesa, do contraditório, de apresentar suas testemunhas, de ser julgado de forma imparcial por um juiz legalmente constituído para aquilo ali, que não foi o caso, né? Então o Bolsonaro tem tido toda essa oportunidade de fazer a defesa dele também.